Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje, NASCAR em Kansas, com a prova da Sprint Cup e os brasileiros na Truck Series. Paternidade dos pilotos, ajuda ou atrapalha? Quinta edição das 1000 milhas brasileiras e, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos falando de NASCAR. Depois de mais uma prova sendo disputada na base do combustível, o vencedor terminou sendo Brad Keselowski, Dale Earnhardt Jr. na segunda posição, Denny Hamlin em terceiro, Jeff Gordon foi o quarto colocado, Cal Edwards na quinta posição. Sérgio Lago, depois de uma prova relativamente morna, tivemos um final mais uma vez emocionante com Cal Edwards, com Brad Keselowski, melhor dito, chegando em primeiro. Eu não sei o que está acontecendo com a NASCAR. Tivemos algumas provas muito boas esse ano e você tem toda a razão. Alguns twitters, inclusive, que recebemos falaram que a prova estava morna. A prova estava morna, essa era uma realidade, embora eu tenha visto alguns pilotos avançando, uns recuando, mas eram movimentos mais lentos, sem grandes lances acontecendo na pista. Mas no final, é o que você disse, uma coisa incrível, uma tática, a gente falou isso antes da corrida, todo mundo sabe, Kansas é uma pista assim, e paradas diferentes. Os líderes, Kurt Busch dominou a prova, no final Jeff Gordon estava bem ali, Tony Stewart estava bem entre os primeiros, Cal Edwards também, Jimmy Johnson chegando naquele grupo. Esse grupo fez uma parada em determinado momento, teve uma bandeira amarela não muito depois, esse grupo ficou na pista e Denny Hamlin, Dale Earnhardt Jr. e outro grupo pararam ali. E aí é que criou a diferença. E a diferença, o que parecia, se desenhava para uma vitória ou do Denny Hamlin ou do Dale Jr., o Brad Keselowski mostrou que sabe como poupar combustível. Apertava ali a embreagem, nas curvas não forçava o motor e terminou com combustível de sobra para dar uma voltinha ainda com a bandeira americana. Foi incrível. A gente tem que aplaudir o Brad Keselowski, que aquela vitória não foi na velocidade. Não, ele não era o piloto mais veloz. Justiça aos fãs da Dodge, o piloto mais veloz era o Kurt Busch. Em segundo, acho que estava o Jeff Gordon. Era o segundo piloto mais veloz. Um pouquinho Tony Stewart ali, meio no nível do Jeff Gordon. O Jimmy Johnson faltou avançar um pouco, mas estava bastante rápido. Mas o mais veloz era o Kurt Busch, era o piloto que estava dominando. E injustiça isso. Mas o Brad Keselowski não era um dos mais velozes, mas na economia mereceu. Foi uma vitória, a gente não pode dizer que não foi merecida. E o Steve Letarte não contava com essa. Ele falou para o Dale Earnhardt Jr., passa o Denny Hamlin que você ganha a prova, porque ninguém mais na frente vai terminar. O Tony Stewart parou junto com o Brad Keselowski, que não aguentou até o final. O Brad Keselowski economizou e chegou, e é isso aí. Parabéns para o Brad Keselowski. Vamos dar uma olhada em como anda a tabela de posições depois dessa prova de Kansas. Cal Edwards continua liderando, Jimmy Johnson na segunda posição, Dale Earnhardt Jr. sólido em terceiro lugar, seguido pelo Kevin Harvick, que é o quarto, e Kyle Busch na quinta posição. Na minha opinião, Sérgio, eu acho que quem ganhou bastante com essa corrida foi o próprio Brad Keselowski, que agora está na 21ª posição, pode chegar facilmente entre os 20 primeiros e pode, quem sabe, estar o Brad Keselowski nos playoffs. Essa é uma situação interessante. Antes de chamar eu concordo com você. Eu acho que a questão para o Brad Keselowski agora, a luta dele a batalha passou a ser bem mais simples. Com uma vitória, ele estava em 25º, foi para a 21ª, e a batalha dele é para ficar entre os 20 primeiros. Um piloto que chegamos à metade da primeira fase, um piloto que tenha uma vitória do 11º ao 20º, a chance deste piloto se classificar para o Chase é grande. Não é 100%. Jeff Gordon está nesse grupo. Digamos que o Brad Keselowski entre, mas digamos que no circuito misto Montoya, que está à frente do Keselowski, também, ou Ambrose, consiga uma vitória. O Montoya está à frente do Ambrose, está mais sólido que o Ambrose. Digamos que isso aconteça. O Brad Keselowski igual, se tiver pior colocado que o Jeff Gordon e o Montoya não se classifica, mas eu diria que está bem posicionado. Bom, vamos agora falar sobre... Antes disso, Roberto, eu queria falar sobre outra coisa, que às vezes você perde um pouco o ponto. Outra batalha importante é que você está Brad Keselowski, você tem essas fixações, não precisa ser o Kyle Busch. Outra questão é ali a batalha entre o pela 10ª posição. Eu já ouvi você, Denny Hamlin nunca vai chegar lá, está um ponto apenas do 10º colocado. Então acho que essa batalha vai ser grande. Tony Stewart, Clint Bowyer e o Ryan Newman, no momento, 8º, 9º e 10º colocados, e atrás dos dois, o Denny Hamlin e o Greg Biffle. Ali vai ser uma grande batalha. E um deles, na minha opinião, que conseguiram a vitória, já está dentro dos playoffs. Agora vamos falar de Truck Series. Esse fim de semana também foi disputada mais uma etapa da Truck Series, também em Kansas.
onde finalmente os dois brasileiros terminaram se saindo muito bem, Nelsinho um pouco melhor na 8ª posição, mas o Paludo num sólido 13º lugar. Parece que está entrando nos eixos a temporada finalmente para o Paludo. O Nelsinho já vinha melhor faz algumas semanas. Sob pena de ser crucificado, eu digo que os brasileiros foram bem, não super bem, mas foram bem e foi positivo, considerando o que estava acontecendo antes, principalmente com o Paludo. Eu acho que o Nelsinho veio quase a poucas provas no 2º lugar em Nashville. Ele estava andando bem na Charlotte, né? Ele estava andando bem na prova de Charlotte, deu uma rodada ali que, sei lá, foi uma bobeira, um vacilo, mas estava andando bem. Eu tento ver qual o desempenho do piloto, não, assim, como que ele vai vindo. Então acho que o Nelsinho estava bem, foi um sólido 10º lugar, sólido. Se ele não tivesse tido problemas no meio da prova, ele poderia ter tido uma posição melhor do que a que ele teve. O Paludo já teve problemas de pneus no final, um 13º lugar razoável, mas considerando que ele antes teve várias vezes não terminou a prova e envolveu em acidentes, etc., esse problema de motor, acho que o 13º está de excelente tamanho, ganhou posições na tabela e ganhou um novo ânimo, Miguel Paludo. Exatamente, ele está bem entusiasmado também o Laertes Zata, que esteve com o Paludo depois. O Laertes Zata também está entusiasmado pelo Paludo. E falando em Laertes Zata, parabéns, primeiro brasileiro dono de equipe, uma equipe brasileira que conseguiu a vitória na Ace Series. E também o nosso confidente, o Laertes Zata, falando... Você conta os seus pecados. E vice-versa. E vice-versa, ele também contou os pecados do Kyle Busch esse fim de semana, mas isso fica para as próximas edições. Informante. Vamos agora acompanhar o segmento Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do automobilismo brasileiro. Foi na década de 30 que apareceu o primeiro grande nome do automobilismo brasileiro pelo mundo afora. Francisco Landi, ou Chico Landi, como era conhecido, fez sua estreia na segunda corrida do Circuito da Gávea em 1934, ao lado de seu irmão, Quirino Landi. Depois, veio a primeira vitória de sua gloriosa carreira no ano de 1935. A partir de Chapadão, ele participa em grande parte das provas da Gávea, começa a andar desde o início com carros de alto pedigree, Alfa Romeo, andou com Maserati, enfim, aonde tinha corrida, lá estava Chico Landi, e sempre e geralmente entre os ponteiros. Começa a participar também dessas importantes provas europeias com Ferrari, ganhou em Bari, teve uma série de outras vitórias também relevantes. E para variar, na medida em que o automobilismo do Rio Grande do Sul, especialmente, tinha nas carreteiras o seu ponto forte, lá estava também Chico Landi. Ele tinha um bom relacionamento com os pilotos do sul do país também, já conhecia toda a realidade que acontecia na Argentina, trouxe também conhecimento do nível de carreteiras para o Brasil, e nessa evolução toda que acontecia por aqui, lá estava Chico Landi também, desde as primeiras 1000 milhas e participando praticamente de todas elas até os anos 60. Logo após o intervalo, um assunto polêmico: a paternidade dos pilotos.